Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos vocês, em nome do Senhor Jesus, mais uma vez. Eu venho trazer uma palavra para vocês aqui que está no livro de Daniel, capítulo 2, do versículo 17 ao 19. Daniel pediu uma audiência com o soberano e disse-lhe: dá-me só um pouco de tempo e contar-te-ei o sonho que tiveste e o seu significado. Depois foi para casa e expôs a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, toda a situação. Pediram ao Deus do céu que lhes mostrasse misericórdia, dando-lhes a conhecer esse sonho misterioso, para que não tivessem de perder as suas vidas juntamente com todos os outros. Nessa mesma noite, Deus contou a Daniel numa visão o que o rei tinha sonhado, e Daniel louvou o Deus do céu. Tem muitas pessoas pedindo para mim interpretações, né? Na verdade, a interpretação de sonhos, amados, quem dá é Deus, né? O ser humano, ele não tem esse poder de interpretar. Se você for ler essa passagem de Daniel, você vai entender que quando levaram Daniel diante do rei, para que Daniel viesse, né? Para que Daniel viesse a interpretar o sonho, a primeira coisa que Daniel pediu a Deus, pediu ao rei, foi um tempo, um pouco de tempo. Por que Daniel pediu um pouco de tempo? Porque ele precisava orar a Deus para Deus dar a interpretação do sonho. Ele não chegou lá, a Bíblia não diz que ele chegou na hora lá e falou, sim, é isso, isso, aquilo. Não, ele pediu um pouco de tempo. Então ele chegou para Ananias, Misael e Azarias, os seus colegas, os seus companheiros ali, os seus irmãos, e pediu a eles que orassem junto com ele, para que Deus desse a interpretação de sonho. E a palavra de Deus fala que na mesma noite em que Daniel, Ananias, Misael e Azarias oraram, Deus deu a interpretação do sonho. Então assim, primeiramente, Daniel, a palavra de Deus vai dizer que Daniel era um homem de muita oração e de muito estudo. Daniel lia livros, Daniel lia os manuscritos, Daniel estudava. Então assim, certamente, amados, diz que Daniel passava muito tempo na biblioteca. Certamente Daniel estudava simbologias daquela época, porque ele precisava conhecer de símbolos e de simbologias para interpretar os sonhos também. Então essa era a parte de Daniel, orar, estudar e orar. E a parte de Deus era dar a interpretação. Porque quem dá a interpretação é Deus. Então assim, só para vocês entenderem, Daniel não chegou lá, o bam, né, e falou, olha, é isso, isso e aquilo. Não, Daniel falou, eu preciso de um pouquinho de tempo. E aí Daniel fez o quê? Foi à sua casa e foi orar a Deus. E pediu para Ananias, Misael e Azarias para orarem junto com ele, para Deus dar a interpretação do sonho. Vocês estão entendendo? Para Deus dar essa interpretação do sonho. Então assim, muitas das pessoas sonham e perguntam assim para mim assim, irmã Silvana, fala aí, interpreta aí meu sonho. Então assim, eu preciso estudar, eu preciso estudar a interpretação de sonhos também. Simbologia bíblica, significados de água, significados de jarro, significados, o que simboliza, né, na Bíblia, né, a água, né, que é o Espírito Santo, o que significa simbologias, né, você precisa entender. E fora isso, eu preciso orar para que Deus venha dar a interpretação. Então tem coisas que a gente já sabe o que é, mas porque eu estudei, porque você precisa estudar. Então assim, você que sonha, às vezes qualquer sonho que tem, acha que tudo é Deus falando. Calma aí, não é tudo que é Deus que falando. Você pode ter sonhos que são Deus falando. O diabo pode entrar e colocar sonhos. O diabo pode entrar e colocar sonhos para te confundir. Você pode sonhar com coisas do dia a dia, coisas que estão te preocupando, que estão na sua cabeça ou não, ou que você está pensando muito ou não, ou coisas que aconteceram no dia a dia. Tem sonho que não é nada, tem sonho que não é nada, né? E tem pesadelo que você tem porque você comeu muito à noite antes de dormir e foi dormir de barriga cheia. Então eu já passei por todos esses. Então você tem que entender e saber primeiro. Antes de saber a interpretação,
eu dormi de barriga cheia, eu comi muito, eu comi além do normal, eu fui dormir sem eu ter feito a digestão, eu orei antes de dormir, né? Eu falei, eu pedi para Deus guardar, blindar minha mente, o meu coração, me guardar, né? Me blindar enquanto eu dormisse, né? Eu fiz essa oração, né? Para quem me conhece aqui sabe que eu sempre dou a dica, para todas as vezes que você for dormir, você chega, você levanta sua mão depois que você fizer a sua oração para dormir, você vai levantar sua mão e vai falar assim, inimigo, né? Satanás, demônios, não sei, do jeito que você quiser fazer. Você vai falar, inimigo, em nome do Senhor Jesus, você está proibido em nome do Senhor Jesus de entrar nos meus sonhos. Ponto. E aí você vai dormir. Se você acordar para ir no banheiro à noite, no meio da noite você faz de novo. Você fala, você está proibido de entrar nos meus sonhos em nome do Senhor Jesus. E deita de novo e dorme, tá? E você vai ver que o inimigo não vai mais ter poder para entrar nos seus sonhos, para te trazer tormento, para te trazer algum tipo de confusão, tá bom? Então você vai ter coisas que você vai sonhar e você vai ver que não é nada, e tem coisas que você vai já saber que é Deus falando com você. Aí, depois que você já sabe que é Deus falando com você, porque você proibiu o inimigo de entrar nos seus sonhos. Então, pelo nome de Jesus, ele não tem poder de entrar nos seus sonhos. Isso super funcionou comigo. Eu tinha muito pesadelo, o inimigo entrava para trazer confusão e eu nunca mais tive. Para a honra e glória do Senhor Jesus e pelo nome de Jesus Cristo, pelo poder do nome de Jesus Cristo, tá bom? Então você tem que pedir assim. E tem testemunhos aqui de pessoas que estão fazendo isso agora e que para a honra e glória de Deus estão dormindo muito bem, tá bom? Então o que acontece? Primeira coisa, a gente tem que saber se é da parte de Deus ou não. Então se eu proibir o inimigo de entrar nos meus sonhos, ou eu comi demais, ou é um sonho de alguma coisa que eu pensei muito, ou é Deus falando comigo. Eu sei o que é Deus falando comigo quando não é, né? Mas tem pessoas que ainda não sabem. Então primeiro você tem que ter essa certeza. Quando você tem a certeza que não, sim, é Deus querendo me dar um recado, é Deus falando comigo, então você precisa parar e tentar entender o que Deus está querendo falar com você naquele sonho, para depois você buscar a interpretação daquele sonho. E às vezes você não vai ter interpretação de cara. Tem sonhos e revelações que o Senhor dá em sonhos pra gente, que você precisa pedir e continuar orando. Tem coisas que o Senhor me dá aqui hoje, daqui a 2 meses vai me dar, daqui a 3 meses já aconteceu de me dar uma continuação daquilo que Ele queria falar comigo. Tem coisas que o Senhor me dá em 3 partes. E tem coisa que o Senhor já fala no mesmo sonho. Então depende muito. Tem coisa que eu não entendo, que eu oro a Deus para Ele continuar falando comigo e Ele continua falando. Você pode ter certeza que Ele vai continuar falando com você e vai te dar a interpretação desse sonho para você entender. Não é tudo assim, eu sonhei com um pé de abacate. Eu sonhei com um cachorro. E a pessoa acha que tudo é espiritual, tudo é demônio, tudo é isso. Não é assim que funciona, tá? Tem muitas coisas que não significam nada, tá bom? Então você tem que ter essa noção aí. E se você tem dificuldade, se o inimigo tem te trazido confusão à noite, você faz isso para que você tenha uma noite de sono. Você proíbe, ele fala, inimigo, eu te proíbo em nome do Senhor Jesus de entrar nos meus sonhos. Pronto, você vai ter paz a partir de hoje para você dormir e acordar em paz, tá? E assim, procura não comer coisa pesada, comida pesada antes de dormir, que isso faz uma grande diferença também, tá bom? Para que você, se você vir sonhar, você saber que é Deus falando com você. E aí sim, quando você tem certeza que é Deus falando com você, aí você vai buscar a interpretação. Tem coisa que não é nada. Tem coisa que não significa nada, irmãos. Tá? Então, e tem coisas que é Deus querendo falar com a gente. E nem tudo Deus revela na hora. E nem tudo a gente vai ter interpretação. Então, Daniel, ele foi fazer o quê? Ele foi orar. E colocou seus irmãos ali, amigos, para orar também, para que Deus viesse a falar. E naquela mesma noite Deus deu a interpretação do sonho para Daniel, tá bom? Mas isso precisa de vida no altar, vida com Deus, de oração, tá? Você precisa orar, você precisa buscar Deus para que você venha ter intimidade com Deus, para que você fale com Deus e Deus fale com você, né? A gente tem que estar com a vida espiritual, ali no espiritual, né? Entendeu? Se a gente ficar na carne o tempo todo, você não vai entender o que é espiritual, aí não adianta. Aí você abre Bíblia, você quer ler Bíblia como se fosse um livro normal. Isso aqui não é um livro normal, isso aqui é Bíblia, isso aqui é espiritual, isso aqui é espírito, isso aqui é Deus puro. Então você precisa ler isso aqui no espírito, não adianta você ler na carne. Você precisa estar no espiritual, você precisa orar
para que Deus venha te dar entendimento para você conseguir entender a Bíblia. Então, na carne, televisão ligada, bagunça, barulho, você não vai conseguir ouvir Deus falar com você. Desliga tudo, desliga a televisão, para um pouco, fica no silêncio, fecha a porta do seu quarto, abre a Bíblia e lê a Bíblia. E ore primeiro, e depois que você lê a Bíblia, você vai entender a Bíblia. Deus vai falar com você, né? Agora, no meio de bagunça, barulho, isso, aquilo, gente gritando, você não tem como, é um livro espiritual, você tem que estar no espírito para você entender a Bíblia, tá? Então, assim é com sonhos também, tá bom? Então, Daniel, em sua grande humildade, que eu acho lindo isso, ele foi pedir a interpretação para Deus. Então, Daniel foi lá pedir para que Deus interpretasse o sonho. E ainda pediu para os seus amigos orarem com ele para ajudar. E na mesma noite, Deus veio e deu a interpretação do sonho para Daniel, tá bom? E lembrando que Daniel era um homem que estudava. Você precisa estudar Bíblia. Eu bato na mesma tecla, não vai adiantar. Eu vou estar sempre aqui batendo na mesma tecla com vocês. Vocês precisam de Bíblia. Eu preciso de Bíblia. Nós precisamos de Bíblia. Nós precisamos da palavra de Deus, tá? Sem Bíblia, não esquece. Daniel era um homem que estudava, que tinha relacionamento e intimidade com Deus. Nós precisamos estudar. Tem um monte de sites aí que você pode entrar aí. Claro que você procura algo que você sabe de onde vem, né? Quem é que tá por trás desse blog, desse site, para que você venha estudar simbologia bíblica, para você começar a entender um pouquinho aí de sonhos, tá bom? Tudo tem que ter um esforço, meus irmãos. A gente tem que estudar. Se a gente quer aprender, a gente tem que estudar também. Assim como Daniel tirava horas e horas dentro da biblioteca estudando, tá bom? Então tá bom, eu espero que esse vídeo tenha ajudado você, para você entender um pouquinho, né, sobre sonhos. Tem muita gente me perguntando sobre isso, tá? Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus e procure a fonte. Onde é a fonte? É Deus. Lá é a fonte das águas, né? É a fonte de tudo que nós precisamos, é o Senhor, né? Então ele vai dar revelação, ele vai dar interpretação, e ele pode fazer isso hoje, ele pode fazer amanhã, ele pode fazer essa noite, daqui a 1 mês, daqui a 2 meses, ele pode fazer isso em etapas. Tem coisas que eu estou orando agora que Deus está me dando revelações em etapas. Então depende, né? Ele faz como ele quer. A gente tem que persistir para que o Senhor continue nos revelando os mistérios dele, tá bom? Que Deus abençoe sua vida em nome do Senhor Jesus. E curta esse vídeo, compartilhe, envie alguém que tem dificuldade, né, com interpretação de sonhos, alguém que não está conseguindo dormir à noite. Se vocês fizerem essa diquinha pequena aí que eu dei para vocês, vocês vão ver que vocês vão conseguir dormir bem à noite e que vocês vão ter paz à noite quando vocês acordarem. Pessoas que têm muito pesadelo, tá bom? Então que esse vídeo possa ajudar e abençoar a vida de vocês e nos ajude aí, dê seu like, tá bom? Para que o canal venha crescer, tá? Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.